começar. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar com essa aula de revisão. Vocês já observaram que esse componente curricular de metodologia do ensino de história, ao contrário do que às vezes a gente pensa, mas não é algo tão simples. Assim, nós temos aí as concepções, né? Os posicionamentos teóricos, que a gente, para trabalhar com as nossas crianças, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, precisamos ter esta compreensão até para poder analisar o nosso trabalho e até o material que chega às nossas mãos para que a gente utilize nas nossas aulas, né? Então, hoje nós nós trabalhamos essas 10 aulas aí anteriores dentro mais desse contexto do arcabouço teórico, né? Com algumas pinceladas, pouquíssimas ali nas questões metodológicas, e hoje nós vamos fazer essa revisão. Nessa aula de hoje, nós começamos falando com vocês, falamos aí da concepção, né? E dentre essas concepções, falamos aí da concepção positivista, e aqui nós tratamos como concepções da história, né? Então, quando nós falamos do positivismo, nós falamos que, para o positivismo, a sociedade aparece como um todo harmônico, não? Ou seja, os fenômenos físicos e sociais são regidos pelas leis naturais, invariáveis, que não dependem da ação do homem, não? Então, o positivismo ele trabalha com essa questão dessa sociedade em um contexto harmônico e trabalha muito também com essa questão dos fenômenos físicos que eles independem das ações do homem, né? Uma outra questão que nós trabalhamos foi em relação à concepção marxista, né? E aí, quando nós falamos da concepção marxista, que também é conhecida como materialismo histórico, né? Reconhece o homem como um ser social e o lugar que ele ocupa na sociedade é determinado historicamente. Isso, a concepção marxista traz esta concepção de que nós somos seres históricos e, como seres históricos, nós ocupamos um lugar na sociedade e este lugar que ocupamos na sociedade é determinado como o nosso ponto histórico, né? Que se constrói historicamente. Daí porque sempre eu falo para os estudantes, até da educação básica, que nós temos que deixar o que nós deixamos de imortal na sociedade são as nossas marcas, né? Aquilo que fazemos. E essas marcas, elas podem ser para o bem e podem ser para o mal, né? E já que nós estamos aqui estudando, somos estudantes, estamos neste processo de construção do conhecimento, e é claro que nesse processo de construção do conhecimento, nós estamos nos lançando em um cenário para sermos úteis à sociedade. Mesmo que almejamos o nosso profissionalismo e, através desse profissionalismo, termos aí a nossa subsistência. Olha o termo que eu estou usando, subsistência, né? A nossa existência, garantirmos a nossa existência, que é os nossos proventos, que nos dê uma qualidade de vida, mas em troca disso, nós temos o nosso trabalho, e o nosso trabalho ele está ligado diretamente à promoção do bem à sociedade, não? Que é bacana quando o Tiago fala que é apaixonado pela educação, e é bacana quando você trabalha com alguém dentro desse processo de construção de conhecimentos, e depois você encontra essas pessoas, eles galgando
aí lugares, os seus espaços na sociedade, os seus espaços profissionais, eu encontro diversos estudantes que trabalhei com eles no ensino, na educação básica, hoje são engenheiros, temos outros que são enfermeiros, tem uns três não, quatro que estão concluindo medicina. Então, isso é gratificante. Isso significa dizer que o trabalho que fazemos, mesmo sendo esse trabalho o que nos dá um retorno para a nossa manutenção e para nosso bem-estar, mas ele também tem esse papel, essa função social, não? E isso é a marca que nós deixamos na sociedade. Esses papéis, eles são definidos historicamente. Quando alguém for, daqui a uns 10 anos, fazer a biografia do Tiago, né? Vai fazer uma biografia lá, o Tiago Alves, aquele moço que ele fez pedagogia, que fez arquitetura, não? É arquitetura mesmo, né? Fez arquitetura e que se lançou em fazer uma psicopedagogia e foi deixando as suas marcas na sua trajetória. Essas marcas é o que se constrói aí historicamente, o que Marx vai dizer aí que, dentro da questão do materialismo histórico, que é reconhecer o homem como esse ser social e o seu lugar. O homem é esse ser social e o lugar que ele ocupa na sociedade é determinado historicamente por essas marcas que deixamos, né? Uma outra questão que nós falamos também da concepção positivista é que na concepção positivista a história é pensada como uma sucessão ordenada, né? Isso nós trabalhamos bem, discutimos bem, ordenada dos fatos de forma contínua e linear. Ou seja, para acontecer o B, primeiro tem que passar pelo A, depois chega ao B, para depois ir ao C, depois ao D. Então, é uma sucessão linear. Diferente de outras concepções históricas, principalmente dentro da visão dialética, que as coisas elas não acontecem de forma linear. E nós temos que estar pronto para compreendermos, inclusive, essa dinâmica dialética, a fim de que, por essa dinâmica, nós não venhamos a nos perdermos, mas tenhamos, se não o domínio da situação, mas pelo menos a compreensão do que está acontecendo. Veja que o positivismo também é conhecido como história tradicional. Quando nós falamos da história tradicional, estamos falando dessa concepção histórica do positivismo, né? Por ver a história de forma factual, com base apenas no relato de documentos. Então, veja, nós até discutimos que para a concepção positivista, o que serve como fonte são somente os documentos, aqueles documentos escritos, principalmente aqueles que registram os considerados grandes fatos históricos, né? Então, eles servem como sendo os documentos para a construção histórica e para serem utilizados no contexto da historiografia. E, dentro desse contexto, essa historiografia é uma historiografia tradicional ligada à concepção positivista, não? Então, prosseguindo, nós também falamos e estudamos um pouco sobre essa concepção da nova história. E quando nós falamos da concepção da nova história, tratamos de que, nessa concepção, ela não tem como prioridade as datas, mas ela trabalha muito com a questão da vida cotidiana, dessa massa, principalmente dos anônimos, né? Trabalha aí, inclusive, nós discutimos muito com a questão das minorias, né? Que é a sua vida privada, comercial, seu consumo, suas crenças, sua vida social. Então, a concepção da nova história, ela trabalha com esses viés da vida cotidiana das pessoas.
E isso é bacana porque ela possibilita que o mesmo objeto histórico ele nos tragam diversas respostas para o investigador, para o pesquisador. Então, nós podemos estudar, termos aí, digamos que a Revolução de 1930, né? Vamos pegar mais para perto, né? Porque, afinal de contas, está muito longe de vocês, nem eu cheguei lá, né? Então, vamos trazer algo mais próximo da gente. Mas vamos trabalhar aí a questão, pegarmos como objeto de estudo o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Que esse vocês já conviveram. Então, dependendo da concepção histórica que eu esteja, que eu defenda, né, ideologicamente, esse mesmo objeto de estudo ele pode me dar diversos resultados. Mas na nova história, se eu for utilizar esse objeto de estudo pela a visão do desenvolvimento social. Então, eu tenho uma resposta. Se eu vou estudar ele dentro de um contexto da economia, eu tenho uma outra resposta. Se eu for estudar pela a visão do avanço educacional, eu vou alcançar outras respostas. Então, veja, um mesmo objeto ele vai me dar diversas respostas, desde que eu leve em consideração esta vida cotidiana da sociedade, né? E aí envolve esse meio de produção, envolve as relações comerciais, envolve o consumo das pessoas, as crenças e também a vida social dessas pessoas, né? E conversamos sobre a história dos análises também. E falamos sobre a concepção dos análises, e dentro dessa concepção, inclusive nós fizemos um fórum, eu postei um fórum para vocês fazerem, ela despreza os acontecimentos que eram valorizados pelo positivismo e volta sua atenção para a psicologia coletiva, a vida política, as atividades econômicas e a organização social. Então, a concepção dos análises, ela vai desprezar aqueles fatos só dos grandes acontecimentos, né? E ela vai trabalhar mais com essa questão de uma história mais totalizante, né? Que envolve a coletividade. E aí, veja só que ela trabalha com essa questão aqui, que volta a atenção para a psicologia coletiva, né? Ou seja, o comportamento da sociedade. Quando nós falamos de comportamento social, nos referindo à sociedade, não ao sujeito, nós estamos falando de uma psicologia coletiva, que propicia à sociedade adotar um determinado comportamento nas suas relações sociais. Mas a escola dos análises, também a concepção dos análises, ela vai para além e trata também das questões da vida política e as atividades econômicas e a organização social. Então, ela é aquilo que nós vimos lá na aula. Ela tem uma preocupação com a história total, né? Que envolve... sim. Eu queria saber qual é a diferença da concepção dos análises para a nova história. Eu acho elas bem parecidas. Exatamente, elas se aproximam muito e muitos historiadores até dizem que a concepção dos análises foi a base para a nova história. Aí, dentro da concepção dos análises da nova história, o que vai diferenciar é o olhar para a investigação, quando um mesmo objeto pode lhe dar diversas respostas. Essa é a diferença principal existente aí entre a concepção dos análises e a concepção da nova história. Porque a concepção da nova história ela também se preocupa com a construção dessa história total, e aí volta o olhar para as minorias, né?
que aí é onde vai se preocupar com essa história das minorias, que eu até falei, a história da criança, a história do adolescente, a história da mulher, a história do negro, né? A história do indígena. Então, vai trabalhar com essa... Então, ela está mais relacionada à inclusão, né, de todos esses sujeitos que não faziam parte, colocando eles à parte de todo esse processo, né? Exatamente. Que esses sujeitos, eles também são gente, né? E fazem parte da população e têm o seu papel histórico, né? Porque são justamente esses chamados minorias que garante a manutenção da classe social média alta e da classe alta, porque são eles quem pega no batente para manter essas outras categorias no topo, né? São eles que de fato, colocam a mão no arado, né? E eram esquecidos, inclusive historicamente, para os registros históricos, né? Então, a concepção aqui das análises, ele vai preocupar com essa questão da psicologia coletiva, da vida política, as atividades econômicas, a organização social, e a nova história preocupa em contar e registrar essa história das minorias com um olhar diferenciado, onde o mesmo objeto pode trazer diversas respostas, dependendo desse olhar do investigador. Elas são bem próximas e elas conversam bastante. Então, a principal diferença é essa, a concepção do olhar, né? Aqui nós temos, dentro desse contexto ainda, da visão sobre a história, e aí nós temos aqui a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado, não? Veja que, por isso que eu escrevi lá no texto, que nós, e também já falei para vocês, que nós precisamos compreender o passado, né? Conhecer o passado para compreendermos o presente e nos projetar para o futuro. Eu trouxe esse texto no material que eu escrevi, que é esse livro que eu postei para vocês, e aqui o Max Bloch, ele está dizendo que a incompreensão do presente, ou seja, quando nós não compreendemos o presente, é porque nós ignoramos o passado. Se ignoramos o passado, não temos condição de compreender o presente, porque a história não se faz só do aqui e do agora. Nós somos o resultado, nós estamos vivenciando aqui todo um processo histórico, de uma construção histórica. Portanto, quando eu conheço este passado, que eu tenho possibilidade de compreender esse presente, né? Mas não compreendemos o passado se não sabermos do presente. Veja, por isso que nós temos que estar atento, e aí entra a figura do historiador, que muitos acham que o historiador é essa pessoa assim, maluco, beleza, né? Porque para tudo ele para estar refletindo, né? Ele conversa bem com a psicologia, com a filosofia também, né? Mas o historiador, por natureza da formação, ele é um constante crítico, né? Crítico no sentido de ter essa reflexão crítica sobre tudo que está posto. Então, eu não vou compreender, conhecer o passado, se eu não buscar, não procurar compreender o presente. Então, eu faço essa relação do passado, presente e futuro, não? Tenho que estar fazendo sempre. Eu não posso estudar o passado somente como um momento do passado, não posso estudar o presente somente como algo do aqui e da agora, e não posso projetar o futuro somente a partir das minhas concepções do que eu compreendi esse presente aqui. Eu tenho que saber que isso vai acontecendo dentro de um processo histórico, aí sim eu tenho que buscar compreender esse presente. Para eu compreender esse presente, eu tenho que conhecer o passado, e aí, nessa
relação passado e presente. Se as coisas aconteceram dessa forma, vindo do passado, o presente chegou aqui ao pé que está, então nós podemos fazer uma projeção para o futuro e não podemos, por mais desastrosa que seja as situações e os momentos e até mesmo os fatos históricos, nós não podemos desprezar isso para fazermos as nossas projeções para o futuro, né? Vejam que o Sérgio Buarque de Holanda, ele diz que a história não é prisão ao passado. Ela é mudança, é movimento, é transformação, né? Eu gosto muito dessa fala do Sérgio Buarque de Holanda, porque, de fato, a história, inclusive, tem uma linha da história que ele trata justamente dessa questão, a história em movimento, né? Tem até um livro didático que era História em Movimento, porque trabalha com essa questão de não estar simplesmente ligado ao passado, mas sabendo que ocorrem essas mudanças, que ela se movimenta de acordo com o movimento da sociedade, e essa movimentação produz as transformações sociais, produz as transformações estruturais e as transformações conjunturais na sociedade. Professor, Sim. Assim, cabe a gente refletir sobre a nossa própria vida, né? Porque, assim, a gente olha o nosso passado, né? Por exemplo, a nossa vida estudantil hoje, ela teve um passado, assim, teve um passado interrompido, onde que nós conseguimos, assim, por que nós tivemos essa atitude de mudar o presente? E que por que nós estamos caminhando para o futuro, né? Como se fossem os paradigmas que a gente fosse lutando e conquistando para se tornar significativo no momento atual, né? Que teve uma luta de mudanças, né? Como se fosse a linha do tempo, né? Percorrido. É justamente esse processo aqui, esse processo de movimento, dessa movimentação. Nós estamos vivenciando essa movimentação, e essa movimentação, ela ocorre dado as mudanças que ocorreram, que vêm ocorrendo nas estruturas sociais, e com certeza este momento que estamos aqui em movimento, em busca de novos espaços, vai produzir transformações para nós, enquanto sujeitos históricos, e produzir transformações na sociedade por meio das nossas ações, por meio do nosso trabalho. Então, é essa coisa bem bacana aí que a gente precisa parar e pensar e refletir. Às vezes se pensa assim, mas fazer história é um curso que não é valorizado, mas aí a gente tem que pensar, eu quero fazer simplesmente pelo o valor em relação aos proventos, ou eu estou fazendo esse curso porque eu quero conhecer, ter uma visão ampliada, e às vezes outros não têm como fazer outro curso. No meu caso, quando eu fui fazer, não tinha outro curso para fazer, então eu vou fazer história, né? E, de fato, foi algo que eu entrei voluntariamente, mas me deu uma base, porque aqui da história me deu uma visão que eu, nas minhas pós-graduação, eu tive condições de alçar para 5 diferentes áreas de uma compreensão mais ampla, que se eu não tivesse feito o curso de História, eu não teria essa visão mais ampliada para me arriscar aí numa gestão escolar, numa política e estratégia, numa administração pública, né? Então, ela nos traz essa possibilidade dessa reflexão crítica. Bom, nós vamos encerrar esse primeiro bloco aqui, e aí a gente retoma daqui um pouquinho. Vocês façam contato com os colegas para retornarem, para a gente concluir essa aula assim, de forma bem bacana, porque a avaliação de vocês está aqui dentro desse que nós estamos tratando hoje, tá bom? Então, nos encontramos daqui um pouquinho. Até já, pessoal.